Olá, meu nome é Augusto Perillo e queria agradecer demais a participação da Uzumar e da Lucênia nessa gravação, para quem não conhece, elas fazem parte do coletivo de Rede Mães e Familiares aqui da Baixada Fluminense. E aí eu não vou contar essa história, quem vai contar essa história são elas. Lucênia, obrigado por estar aqui, Uzumar, obrigado por aqui. Lucênia, podia contar um pouquinho da sua história, se apresentar e para a gente começar esse bate-papo? Sim. Boa tarde, eu sou Luciene Silva, sou participante do grupo da Rede de Mães e Familiares de Vítimas de Violência da Baixada Fluminense. E, sim, a ideia, né, na verdade, o sonho de construir uma rede que acolhesse e desse apoio a mães e familiares de vítimas daqui da Baixada, infelizmente surgiu depois de um acontecimento muito trágico que teve aqui em Nova Iguaçu, em Queimados, que foi no dia 31 de março de 2005, quando 29 pessoas foram assassinadas na chacina da Baixada. Uma chacina que foi cometida por 4 policiais militares dentro de um carro. Eles se reuniram num bar aqui em Nova Iguaçu no dia 31, à noite, e a partir daí eles saíram desse bar para cometer esses assassinatos. Dentro, entre essas 29 vítimas, tinha o meu filho Rafael, de 17 anos, que foi o primeiro a ser morto na Via Dutra, junto com um amigo, um colega. Eles estavam de bicicleta, vindo de Nova Iguaçu para casa, e infelizmente ele foi assassinado ali. E a partir dali eles começaram a assassinar as pessoas pelo meio do caminho, né, na trajetória do caminho. Foram assassinando as vítimas, até que aqui em Nova Iguaçu, se não me engano, foram 15 pessoas, e depois eles pegaram a Dutra, Via Dutra, a rodovia Presidente Dutra, e foram para o município de Queimados, aonde eles mataram mais 14 pessoas. Bom, muita coisa surgiu durante a investigação da chacina. Uma das coisas foram várias hipóteses por que fizeram, o que levou eles a fazer cometer esse absurdo, mas nada ficou esclarecido, na verdade. O que aconteceu foi que o Ministério Público se empenhou muito na investigação desse caso, porque foi um caso que repercutiu internacionalmente, por conta de ser 29 vítimas, né? E chegaram aos culpados, né? Com uma investigação muito bem feita, né? Que infelizmente não é assim em todos os casos, né? Mas conseguiram provar com quebra de sigilo de Nextel e perícia e outras coisas. Chegaram aos 4 policiais militares. Um ano depois ele começou o julgamento deles, que eles foram presos, e começou o julgamento deles, e aí foi uma via crucis, né? Porque foi o primeiro ano de julgamento de um ano depois julgamento de outro, porque eles desmembraram o processo, não foram todos julgados ao mesmo tempo, e aí foi um sofrimento para as famílias, porque a gente teve que participar de todos os julgamentos, né? Durante 3 anos, e assim, cada julgamento era mais um sofrimento, né? Porque assim, reviver a história, reviver tudo de novo, as mães passando mal e tendo que sair de dentro do tribunal, porque não podia ter nenhum tipo de reação, né? Porque isso foi colocado muito bem pela juíza desde o começo. E cada uma socorria a outra, levava para fora, acalmava. Teve mãe que teve que ser atendida, ser levada para o hospital. E foi essa agonia 3 anos até que eles foram condenados e estão cumprindo pena, né? Foram expulsos
foram condenados. E aí, o que eu sempre digo, infelizmente, a gente vive no nosso mundo, né, num lugar de conforto, e não percebe o que acontece ao nosso redor. Eu moro na Baixada Fluminense há muitos anos, desde que eu casei, que meus filhos começaram a nascer. E eu nunca percebi o que acontecia ao meu redor, né? Às vezes a gente vive no nosso mundinho muito, muito, muito particular, né? E como a gente essa violência não chega até a gente, então a gente não percebe o que acontece. A gente acha que tudo está tranquilo, né? Enquanto ela não chega na sua casa, você às vezes fica alienado, alheio ao que está passando ao redor. E era assim que eu vivia, né? Era dona de casa, vivia a minha vida com os meus filhos, cuidando deles, na minha casa, na minha família. Às vezes via uma reportagem ou outra na televisão, muitas das vezes me compadecia com o sofrimento, né, com o choro de uma mãe, mas assim, é uma coisa que perpassa por você e você não se dá conta. Mas quando tudo aconteceu e aconteceu comigo, aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça, né? Viver essa realidade, essa tragédia toda foi muito difícil, mas foi uma coisa que me abriu os olhos para o que estava acontecendo ao meu redor há muito tempo, né? Que até mesmo na minha região já tinham acontecido vários assassinatos, vários crimes, várias execuções, e eu não percebia. Na própria rua onde a maioria dos meninos foram mortos, que era um bar, que os meninos estavam brincando no fliperama, né? E que era uma rua bem movimentada, ali já tinham acontecido várias mortes cometidas por grupo de extermínio, composto por exatamente esses policiais e outros, e eu não sabia, não tinha nem noção disso. E aí eu comecei, depois que aconteceu a chacina, eu comecei a participar de umas reuniões com o Reage Baixada, que foi um movimento, foi puxado pelo Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu. Foi criado um fórum, né, chamado Reage Baixada, onde várias instituições e vários coletivos se juntaram na época da chacina para discutir, para se mobilizar em razão dessa violência, dessas execuções, dessas mortes de jovens que aconteciam na Baixada. Não era só em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E aí eu comecei a participar dessas reuniões e numa dessas reuniões eu encontrei as mães do Rio de Janeiro, a rede contra a violência do Rio de Janeiro, que já era um coletivo já organizado, e tinham várias mães e familiares, que eram compostos pelas mães da chacina de Vigário, da Candelária, né, de Acari, e eu comecei a conversar com elas e comecei a ter noção do que acontecia no estado do Rio de Janeiro, e eu não tinha nem pensava, nem imaginava isso. E comecei a participar de encontros com elas no Rio, que eram conduzidos por psicólogas, lá na Cândido Mendes, e a gente começou a se conhecer, eu comecei a conhecer esse mundo, né, essas realidades, essas dores, e a gente começou a compartilhar dores, elas todas vieram para cá, nos apoiaram na época da chacina, foram conosco nos julgamentos, e deram apoio para as mães, para as famílias. Então, comecei a entrar no mundo de militância que eu nem imaginava, né? E o que é mais incrível disso é que eu fui criada dentro de uma casa com um pai comunista. Meu pai foi comunista durante 65 anos. Ele morreu com 81 anos, sendo comunista, né? E escutando meu pai falar sobre igualdade, sobre
sobre sociedade, sobre luta, sobre tudo dentro de casa e passou pela minha infância, pela minha adolescência. Eu tinha muita admiração pelo meu pai, porque ele era muito inteligente, apesar do pouco estudo. E depois disso tudo, quando eu comecei a frequentar lá no Rio os grupos, é que foi despertar em mim e foi me fazer lembrar de tudo aquilo que meu pai falava dentro da minha casa, que eu vivi anos escutando e, sabe, para mim era uma coisa qualquer, né? Porque eu era muito jovem e eu não entendia. É que eu fui entender o que é ser um militante, o que é lutar por algo, o que é, sabe, abraçar uma causa, o que é, sabe, me juntar a um coletivo, o que é lutar junto, sabe? E aí começou a minha trajetória de participação em eventos, em encontros, em mobilizações, em porta de Ministério Público, participar de outros julgamentos junto com as outras mães e de manifestações que a gente usava megafone. Eu tenho até uma foto minha com a minha amiga muito querida, que é a Vera Flores, da Chacina de Jacari, que eu tenho guardada com muito carinho, eu e ela no megafone. Então, assim, fez aflorar em mim. Eu acho que isso estava guardado, eu digo que isso estava guardado no meu sangue, porque o meu sangue, né, meu pai, né, isso já estava no meu sangue, isso fez aflorar em mim essa vontade, né, de lutar e de transformar, e de fazer, e de juntar o coletivo aqui na Baixada. Por quê? Porque a Baixada sempre foi um local invisível, sempre foi um local que ninguém nunca deu voz a essas famílias, a essas pessoas, e até por conta do que aconteceu comigo, porque se eu vivi anos, né, com os olhos fechados para tudo isso que estava acontecendo, muitas outras pessoas também vivem, né? Vivem no seu mundo e com os olhos fechados porque acontece ao nosso redor, né? E isso não é possível. A gente tem que acordar e abrir os olhos das pessoas para o que acontece antes que precise acontecer com elas o que aconteceu com a gente, né? Antes a gente precisar sofrer essa dor enorme, essa dor que é uma dor imensurável, que é a dor de perder um filho, né? Que é a dor de perder um ente querido e um filho, principalmente. Porque só quando a gente vive na nossa carne, né? No nosso ser mesmo, essa dor incrível, descontrolada, que a gente percebe o que é. E a gente não precisa, a gente sempre fala que a gente não precisa sentir isso, viver isso, para poder acordar, né? Para poder ser solidário, para poder se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar dessa mãe que está ali sofrendo, dessa família que está ali sofrendo, né? Não discriminar, não julgar, né? E é isso que acontece muito. As mães são muito discriminadas, as famílias, né? E sofrem tanto pela perda como pelo julgamento das pessoas que estão ao redor. Então eu comecei, isso nasceu no meu coração, essa vontade, né, de fazer algo por nós aqui, né? Esse grupo do Rio, ele foi um exemplo para mim, né, de luta, de união, que eu falei, não, isso aqui também tem que ter isso. A gente não pode, nem todo mundo pode se deslocar igual eu fiz para o Rio de Janeiro para me juntar a um grupo. A gente tem que lutar pelo nosso território, pelo que acontece aqui, pelas violações que acontecem aqui. Então, me juntei com uma companheira, que é a Silvana, que também perdeu o irmão em Queimados, por uma outra companheira, que é a Luzia, que logo depois teve um problema sério de saúde, teve que se afastar. E a gente foi começando a participar das coisas e se colocando como representante das famílias e das mães da Baixada. Mas a vontade de unir,
mais essas mães e criar um coletivo forte, coletivo de luta, de grupo, de acolhimento, de apoio, começou a crescer. Só que é muito difícil, né? Aqui na Baixada é muito difícil porque todos têm muito medo de falar, de expor a situação. A maioria das mães mora no território, então convive às vezes com os algozes que cometeram crime ali, passando na rua, né? Elas esbarram o tempo inteiro. Então é muito complicado. O medo é muito grande. Então, para a gente chegar a ter acesso a essas mães, essas famílias, foi complicado, né? Uma ou outra a gente conseguiu ainda se aproximar, mas isso era muito difícil porque a gente não tinha apoio de nenhuma instituição, a gente tinha apoio, muito apoio do CDH, mas também não tinha aquele movimento que, né, aquela coisa que tivesse como fazer, como ir ao território. A gente não podia chegar num território desse, sair batendo de porta em porta, perguntando aonde tem uma mãe que perdeu um filho assassinado. Então, a gente tinha que criar uma estratégia para isso. E aí, em 2017, a gente conseguiu, depois de tantos anos de luta, um apoio, né, de uma instituição que foi o Fundo Brasil e a Fundação Bol e a Misério, que é uma instituição de fora, um projeto que tinha um recurso para a gente articular nos territórios. E eu e uma outra mãe, que é a Vera, fomos escolhidas para estar nesses territórios fazendo essas articulações. Só que a gente só conseguiu se fortalecer mais ainda quando a gente conseguiu fazer o documentário Nosso Voz Tem Voz. Que aí sim, depois eu costumo dizer que o Nosso Voz Tem Voz foi um divisor de águas para a gente. Porque a gente conseguiu, com esse documentário, que contava a história verdadeira, né, real, do que acontece aqui na Baixada, tantas execuções como o desaparecimento forçado, a gente conseguiu começar a levar esse documentário e levantar esse debate nos lugares, nos territórios da Baixada. A gente começou a ter um retorno dessas famílias, dessas mães. E aí a rede foi se consolidando, foi crescendo, né? Logo aí o Zimar se juntou com a Beth, logo outras mães começaram a se juntar, e hoje, infelizmente, eu digo que é infelizmente, a cada dia mais mães se juntam, mais mães de executados e desaparecidos, principalmente desaparecimentos forçados, tem crescido assim, de uma maneira aterrorizante, apavorante na Baixada, né? Muita coisa. Né? Porque essas chacinas, essas mortes já aconteciam. Como diz um amigo meu muito sábio lá de Queimados, Ismael Lopes, aconteciam no varejo. 2 aqui, 3 ali, 4 ali. O boom da história foi quando eles mataram 29. Isso fez o olhar das autoridades, o olhar da sociedade, o olhar da população e da mídia se voltar para cá, para Nova Iguaçu e para Queimados, para a Baixada. Mas isso já acontecia muito tempo, muitos anos, porque é uma cultura, é uma realidade da Baixada Fluminense, né? De Caxias, de Belford Roxo, de São João, sabe? De Nova Iguaçu. Isso é uma realidade. E quando isso explodiu, né, é que aconteceu tudo e tudo começou a acontecer. Mas demorou muito tempo para a gente poder conseguir, né, ter um apoio para estruturar um coletivo para poder realmente lutar pela Baixada, dar um rosto, né, para a Baixada Fluminense, dar um rosto para essas mães, dar um rosto para esses mortos, né, e dar um rosto para essa realidade que a gente vive aqui, que é uma realidade de violações de vários direitos enorme e terrível, né, que a gente vive constante na Baixada. Eu vou retomar um pouquinho o que você falou, Luciane.
Eu acho que o pontapé foi importantíssimo para a gente entender onde a gente se encontra aqui nesse diálogo. E o Zimar, você entrou depois na Rede de Mães, né? Se apresenta um pouquinho para a gente também enfim, conta um pouquinho a sua história também para a gente, por favor. E obrigado, tá, por estar aqui. O microfone está desligado, Zimar. A gente acaba ficando nesse vai e vem do microfone, fecha aqui, abre ali, é uma luta. Boa tarde a todos, boa tarde, Augusto. Nós que agradecemos aqui a oportunidade, a Rede de Mães agradece a oportunidade da gente estar aqui em mais um espaço, né, para estar falando sobre, não só sobre a rede em si, nem só sobre o nosso trabalho como Rede de Mães, mas pela oportunidade da gente estar tendo essa oportunidade de falar, né, sobre as coisas que acontecem aqui na Baixada Fluminense, na periferia, nos morros e favelas. É muito doloroso a realidade da Baixada Fluminense. É um estado crítico que a gente vive aqui dentro dos territórios, né? São territórios que são muito invisibilizados. Eu cheguei na Rede de Mães em 2018, depois da morte do meu filho, Vitor Hugo, que morreu juntamente com o filho da dona Elizabeth Farias, também integrante da Rede de Mães, também chamado Vitor, era o Vitor Oliveira. Então, Vitor Oliveira e Vitor Hugo foram assassinados os dois no dia 17 de junho de 2018, aqui na Vila São João, onde a gente mora. Foram assassinados por 2 policiais, e que esses policiais, pelo relato deles, que receberam um chamado de um policial que estava à paisana e sofrendo ameaças pelas redondezas, sendo que as redondezas por onde eles identificaram que o policial estava era totalmente sentido contrário de onde a gente mora, né? Vem sentido próximo, mas sentido contrário. Então, eles dois, meu filho estava comigo, passou o dia, amanheceu o dia juntamente com o Vitor Oliveira, filho da Elizabeth, na casa da Elizabeth. Eles passaram o dia juntos, por volta das 3 horas da tarde. Era um domingo, foi o dia do primeiro jogo da Copa do Brasil, em 2018, e ele veio em casa, tomou banho, se arrumou, me chamou para ir para a casa do tio, porque a gente tinha combinado, né, vizinho aqui da rua que a gente mora, todos moramos bem próximo. O Vitor Oliveira também morava na Vila Ruth, né, numa rua de subida da Vila Ruth, e a gente mora aqui na Vila São João, que é separada apenas por uma rua, por uma avenida. Então, meu filho estava comigo, assistindo o Jogo do Brasil e com a família. Quando terminou por volta das 6 horas, mais ou menos, ele se despediu e saiu. E aqueles foram os últimos momentos que eu tive com meu filho. Ele almoçou com a gente, em família, assistimos o jogo, ainda brincamos. Ele pediu para tirar umas fotos, tirei as últimas fotos com meu filho nesse dia, cerca de 1 hora antes dele morrer, dele ser morto, né? E ele saiu, até falou: mãe, não vou demorar, a gente só vai ficar aqui perto, né? E era na casa de amigos, que eu tinha marcado uma resenha próximo de casa. Então eles iam se encontrar e seguir para a rua vizinha, que era a casa de um amigo, onde eles iam fazer essa resenha, né? Ia curtir essa resenha depois do jogo. E não chegou a acontecer. No meio do caminho, eles deram de cara com uma Patamo, e essa Patamo, eles, pelo que eles falam, né, eram 2 jovens suspeitos e sem capacete numa moto. Então foram perseguidos num pedaço da rua onde a gente mora, transversal à rua que a gente mora, e foi onde cada um deles levou um tiro no peito e foram assassinados. O meu filho ainda chegou a ser socorrido pelo meu esposo, foi levado para emergência. Eu dei entrada na emergência logo após também, e assim que ele entrou na emergência, no Pamiriti, ele veio a falecer, ele não resistiu. O Vitor Oliveira,
ele também foi levado para emergência, para o Pameriti, mas quando ele saiu do local, ele já estava morto. Ele morreu no local e o meu filho morreu dando entrada na emergência. Então, esse foi o fato que aconteceu em 2018, né, em junho de 2018, nas nossas vidas. Infelizmente, nossos filhos foram afetados fatalmente pelo Estado, pelas mãos do Estado, né, de agentes do Estado, e nossas famílias ficaram aí ao Deus dará, sem apoio nenhuma, sem condições nenhuma de sobrevivência após isso, após de tudo isso acontecer, sem assistência do Estado, sem assistência por parte dos direitos humanos também. Então, a gente teve o apoio, né, da rede de mães, fomos acolhidas pela rede de mães, a dona Elizabeth, e em seguida ela foi antes, né, e logo em seguida eu adentrei as reuniões com ela para participar de um atendimento pelo NAPAV, né, que é assistência que tem 2 psicólogas que trabalham, fazendo esse trabalho de psicologia com as mães afetadas pela violência, pelo NAPAV. E daí eu comecei a participar das reuniões com a rede de mães e começou a nossa luta, né? Começou a nossa vida como militante. Como a Luciene falou, às vezes assim a gente vive no nosso mundo onde a gente sabe que as violências acontecem, mas quando essa violência ela não atinge a gente ainda fica naquela nossa redoma, porque a gente vive tentando sobreviver dentro desse mundo e dentro dessa coisa louca que é a violência do dia a dia nas grandes cidades. Mas a gente, quando é afetado e tem que tomar uma posição, a gente precisa botar o pé na frente e saber por onde começar a lutar. E a minha luta veio a partir daí, depois da morte do meu filho. Então a gente começou a ser atendida pela rede de mães, ser acolhidas pela rede de mães. Passamos a ser acolhida pelo grupo Dona Pave, o grupo psicossocial, entendeu? De atendimento psicossocial. E veio a se iniciar um movimento das nossas famílias, da minha família e da família da Elizabeth, em busca de justiça, em busca de reparação. Uma reparação que não vai trazer nossos filhos de volta, mas que a justiça seja feita. Porque o que a gente quer não é ver outras mães passar pela mesma coisa que a gente passa, né, que a gente passou e que a gente passa. O meu filho tinha só 17 anos de idade, tinha acabado de fazer 17 anos de idade, o filho da dona Elizabeth tinha acabado também de fazer 18 anos, 2 jovens cheios de sonhos, né, com uma vida toda pela frente, que não tiveram a oportunidade nem de dizer quem eles dois eram, né? Eu costumo dizer, e a gente aqui na Baixada costuma dizer o seguinte, o nosso CEP, né, já diz para muitos e para esse Estado genocida que nós somos culpados de alguma coisa. Porque quando nossos filhos foram mortos, eles não tiveram a chance de mostrar nenhum documento. A polícia já chegou atirando. A polícia não abordou e fez um trabalho de abordar, de procurar saber quem eles dois eram, pedir um documento, se tivesse alguma suspeita, encaminhar numa delegacia, esperar que a família fosse até lá, dizer quem os dois eram, provar, puxar ficha, ver se tinham algum problema com a justiça. Nossos filhos não tinham problema nenhum com a justiça, 2 garotos limpos, 2 garotos trabalhadores. O filho da dona Elizabeth era um menino que o único vício que ele tinha era tomar insulina todo dia, porque até diabético ele era, entendeu? Então, o único era um menino evangélico, um menino de família boa. Não é porque os outros adolescentes que morrem, que não tem uma trajetória como os filhos da gente tinha, que são meninos que merecem morrer. Pelo contrário, nenhum jovem merece morrer dessa forma, principalmente. Mas eu falo assim, foram os dois jovens que não tiveram a chance de dizer quem eram os dois. Não tiveram a chance de puxar um documento, deles pedir uma identidade, fazer uma abordagem como tem que ser. Porque o policial, o Estado está com a arma na mão do policial lá, eles fazem um juramento de servir e proteger,
Mas a gente que é a população, a gente pergunta, vai servir e proteger a quem? Vai servir e proteger o quê? Nós não nos sentimos protegidos, né? Pelo contrário, a população, a gente vê, quando vê uma patamo na rua, você vê uma viatura, você fica com medo, porque a gente não sabe como a gente vai ser olhado, como vai ser abordado, como vai ser tratado. Porque primeiro leva um tiro no peito, quando dá sorte, leva um tapa na cara, que é onde entra o desrespeito pelo ser humano, entendeu? Que somos tratados assim com truculência. Se abordam e falam, eles batem. Essa é a realidade na Baixada Fluminense. Primeiro apanha, para depois dizer quem é. Se tivesse chance de dizer quem é, primeiro leva um tiro no peito, para depois quererem saber quem é, ou muitas vezes nem querem saber quem é. Porque como relatos de pessoas que estavam no momento, né, na cena do crime, teve pessoas que falaram que ouviram os policiais falando, pô, você atirou no garoto e tal, aí eu atirei mesmo, entendeu? Essa é a fala de muitas pessoas que estavam no local. Então a gente ouve isso e sente uma dor bem maior, porque são vidas que são desrespeitadas, né? O Estado, ele nos tira o direito de viver sem pedir licença. Entra nas favelas, nas periferias, sobe nos morros, e eles batem, saem chutando as portas dos moradores, adentram as casas das pessoas sem pedir licença. Então, assim, são violações de direitos, são violações de direito de vida que nos é negado, que nos é tirado. Então, assim, a Rede de Mães foi realmente mãe e nos acolheu após esses acontecimentos. E começou nossa trajetória aí com a militância e a busca por justiça, né? E o acolhimento a muitas famílias, que é o que a gente faz. Eu costumo falar que cada caso que aparece, cada caso de desaparecimento, cada caso de morte, cada caso que esse absurdo todo de assassinato, de genocídio na Baixada Fluminense, chega até nós e a gente é obrigada a pegar a nossa dor, guardar ela um pouco no bolso e poder atender uma outra mãe, uma outra família que está passando pela mesma coisa que a gente passou. Então isso é muito difícil. Foi dessa forma que eu cheguei à Rede de Mães e hoje a gente está aqui nessa militância juntas e tentando, né, gritar cada dia mais alto, porque a gente crê que vai ter uma hora que essa justiça que é falha, né, porque é uma justiça falha, a justiça brasileira, a gente sabe que é muito demorada as ações da justiça, eles fecham os olhos mesmo para a população pobre, preta e periférica. Essa questão de sermos tratados de maneira diferente, né, pelo lugar que a gente mora, pela cor que a gente tem, pelo cabelo que a gente usa, pelas roupas que a gente usa, um racismo que não tem tamanho, um racismo que nos mata, principalmente racismo estrutural, racismo que diz, que grita que a gente não pode ter uma pele negra, que a gente não pode usar um chinelo e um boné, porque se tiver com um chinelo, um boné, um short, um jovem na rua, ele é vagabundo. Então, assim, é uma maneira, é uma política de segurança que não funciona dentro da periferia, dentro da Baixada Fluminense. A política de segurança não funciona. A política de segurança, ela funciona na Zona Sul, que é onde eu, antes desse tempo de pandemia, trabalhando, eu presenciei muitas e muitas vezes, na porta dos prédios onde eu trabalho, na porta do meu trabalho, ter viaturas de polícia paradas, e o tratamento com que eles tratam as pessoas que moram na Zona Sul, né? As madames, os filhos de madame, as pessoas que trabalham nos prédios ali, que moram ali, é completamente diferente. A reação, o abordar das pessoas na Zona Sul é completamente diferente. Você vê que hoje em dia, você tem muito com uma questão de dizer que muitos jovens são jovens infratores,
né? Um jovem hoje em dia, se na Baixada Fluminense um jovem for pego com 1 grama de cocaína, não que eu esteja dizendo que é certo um jovem estar com 1 grama de cocaína, entendeu? Mas esse jovem ele é tido como traficante. Lá na Zona Sul, acontecem os raves, acontece, né, os encontros clandestinos aí na madrugada, onde muitos jovens vão participar de festas que não é festas abertas para o público, onde rola muita droga, filhinhos de papai que são abordados nas ruas e que eles podem ser pegos com droga, eles são tidos como usuários. Mas na Baixada Fluminense é diferente. O jovem que é pego com um cigarro de maconha ou com um papelote de cocaína, né, ele já é tido como um traficante, ele não é visto como um usuário. Certo que nós, mães da Rede de Mães, defendemos a questão da vida e fazer por onde a gente possa levar também para esses jovens a questão de que droga nenhuma é bom para a vida de ninguém. Que a gente trabalha com esse olhar não só para a mãe que perdeu seu filho, não. A gente trabalha com mães que têm outros filhos e que têm problemas relacionados à adicção, e a gente procura estar ajudando para poder livrar, para poder ter um acompanhamento, ter um tratamento. Isso tudo faz parte da militância da gente. O evitar que aquele jovem seja levado para o mundo das drogas também é uma responsabilidade da gente como mãe e como rede de mães, né? A gente procura atender as famílias sem discriminar qual é o problema que essa família tem, sem discriminar qual é a violência que ela sofre. Se foi uma violência de assassinato, se foi uma violência de perda por doença, se foi uma violência por conta de drogas, se ela está dentro de um problema com um jovem ou com alguém que tenha problema com adicção, seja lá qual for o problema, a gente não tem distinção de famílias, nós somos rede de mães e que abraça famílias e que abraça as mães e que abraça os problemas e procura resolver dentro das possibilidades da gente, buscando o apoio de instituição, buscando o apoio de redes que possam estar, que a gente pode estar fazendo encaminhamentos, que a gente possa estar tratando a parte psicossocial dessas famílias, todas que são todas afetadas por diversos tipos de violência, e procurando dar visibilidade, né, nosso território da Baixada Fluminense, que sofre por tantas e tantas violações de direitos. Então, essa é uma das pautas que a gente sempre traz na nossa caminhada. Ilzumar e Lucélia, tem uma perversidade nisso, né? Porque o jovem da Baixada Fluminense é difícil você ter um instituto de educação de qualidade aqui, é difícil você ter hospital de qualidade, é difícil você ter um teatro, um cinema aqui, né? Tem nos shoppings, mas é difícil. E até quando ele vai procurar emprego, quando ele consegue emprego, muitas vezes, quando vê que é da Baixada Fluminense, lá no centro do Rio, não contratam, né? Porque tem que pagar uma passagem mais cara, porque vai demorar para chegar no trabalho. Tem uma perversidade nisso. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, começando com a Luciene, é que a violência não está só... É claro que essa é a principal, né? No assassinato do filho de vocês, mas a violência ela se prorroga por vários aspectos. Um deles é quando você vai atrás de justiça, né? E eu queria saber como que o Estado tratou vocês nessa caminhada até aqui. Luciene, está desligado o microfone. Bom, no meu caso, por ser um caso que repercutiu internacionalmente, né, foi repercutido em todos os lugares, nós fomos tratadas muito bem, né, por esse Estado, porque o Estado foi responsável, né, pelo que aconteceu e assim foi cobrado por isso, né? Foi uma cobrança de todos os lados, tanto de dentro do Brasil como de fora do Brasil, né? Então, no meu caso, o Estado se fez presente, nós fomos muito bem tratadas por todas as autoridades, por todos os departamentos do Estado. O Ministério Público, os promotores foram maravilhosos na condução da investigação do
processo criminal. Só que isso não, como eu disse, isso não deveria ser só por conta do que aconteceu, né, na chacina. A gente não vive isso. Isso não é real aqui, né? Até para a mãe ir na delegacia da parte do que aconteceu, foi o que eu já falei, ela não vai. A maioria dessas mães que têm os filhos desaparecidos, que elas sabem que foram executados, né? Não tem os seus corpos para enterrar, ela não vai na delegacia da parte, nem do desaparecimento, nem de nada. A maioria dessas mães que têm os filhos executados, principalmente quando os meninos, né, são envolvidos, ou são até usuários, porque o que está acontecendo muito em algumas regiões aqui, de Nova Iguaçu, pelo menos, são execuções de meninos que são usuários, não são traficantes, são usuários, porque eles são vistos como futuros traficantes, né? Futuros criminosos. Ela não vai na delegacia, né? Nós temos 2 mães de uma área dessa, que os 2 filhos foram mortos por serem usuários de droga, né? Foram assassinados e eram usuários, e o processo deles não existe, né? Não existe, porque as mães têm medo. Ai, quase que eu espirrei. As mães têm medo, porque têm outros filhos, porque vivem no local, porque o grupo de extermínio é da localidade. Então, isso fica, na verdade, se perde, né? E se ela for como outras já foram na delegacia fazer ocorrência, elas são destratadas, né? São tratadas de maneira diferenciada, com muito preconceito, com muita discriminação. Essa é a realidade da Baixada Fluminense, né? Fora as outras violações de direitos que a gente tem aqui, porque assim, a violação dos direitos aqui é de direitos básicos que a população não tem, né? Não é só a segurança pública, não é só essa questão da violência. São todas as questões de violações que são a realidade de muitos jovens, de muitos adolescentes, muitas crianças que crescem nessas violações e com essas violações eles não têm perspectiva de vida, eles têm a dificuldade que você falou de sair daqui e trabalhar em outro lugar, eles têm a dificuldade de estudar numa boa escola, eles têm a dificuldade de achar que podem fazer uma faculdade, né? Tudo isso é a realidade de cada território. Por trás de todas essas execuções, de todos esses desaparecimentos, existe uma realidade, uma história, né? Uma história real que é vivida em toda a Baixada, né? História de dificuldade, história de falta de oportunidades, história de falta de direitos, de todos os direitos, história do racismo, né? Do preconceito. Então, assim, são tantas coisas que constroem essa realidade de cada jovem desse, essa realidade de cada território, e tudo isso acaba, na sua maioria das vezes, ou em execuções, ou em desaparecimentos, ou em prisões, né? Ou são presos e são mortos, né? Isso é, infelizmente, a realidade que a gente vive. E nessa questão da dependência, assim, pior ainda, porque a cada vez mais cedo a nossa juventude, nossos meninos e meninas estão indo para esse lado da dependência, né? Se tornando adictos, né? Se tornando dependentes. E a gente tem um Estado que não se incomoda com nada disso, né? Não se importa com nada disso. Porque as famílias, as mães não têm aonde recorrer, não têm aonde buscar
não tem aonde procurar. Existem clínicas do Estado que são como depósito de pessoas, na sua maioria das vezes são pessoas com problemas mentais, junto com os dependentes, né? Em lugares horríveis, em lugares próximos de boca de fumo, de tráfico, né? E são de estrutura completamente fora do padrão que devia ser, não tem a equipe multidisciplinar que deveria ter para fazer esse tratamento da dependência. Então, assim, é um conjunto de erros, né, e de omissões que só fazem as situações da Baixada cada vez piorarem cada vez mais, tanto para as famílias, quanto para as mães, quanto para todos que moram aqui. Uhum. Nosso território está cada vez mais... Eu sou de Nilópolis, também sou da Baixada, e eu tô... cada tempo que passa aqui, que o tempo que eu passo aqui, eu sinto mais perigosa na nossa Baixada, mais difícil de viver nela, e que é um lugar tem tudo para ser ótimo, mas acaba não sendo, né? E o Zimar, quem procura a Rede Mães, o que ela encontra? Qual o suporte que a Rede Mães dá para as mães que vão atrás dela? Microfone, Zimar. Respondendo a pergunta que você fez antes dessa, o Estado não nos auxiliou em nada. Dia 17 desse mês fez 2 anos e 8 meses em que os agentes do Estado assassinaram nossos filhos, e até então nós não tivemos resposta nenhuma, nós não tivemos socorro nenhum, assistência nenhuma parte do Estado, né, como eu já havia dito antes. E eu sempre falo, o que esse Estado assassino, genocida me permitiu, a única coisa que ele deu para mim foi um momento, né, a oportunidade ou desoportunidade de colocar meu filho morto nos braços, no colo. Esse aqui, ó, não sei se dá para ver. É o meu filho. Dá para ver. Esse foi um filho de 17 anos que eu coloquei no colo morto e gelado como assistência do Estado. Eu pergunto para as autoridades do Poder Judiciário, essa oportunidade está certa? Essa oportunidade de colocar um filho morto no colo é o que nós merecemos? É o que as mães merecem? Ou nós merecemos ter um olhar diferenciado? Os nossos filhos e netos, eu nem falo netos do meu filho, porque o Estado me tirou a oportunidade de ver meu filho casar, constituir família e me dar netos, né? Perpetuar um nome de família e uma família mais completa. Mas eu pergunto se um dia nós teremos o privilégio de dizer que a gente tem uma assistência a dar uma primeira infância de qualidade para os filhos da gente. Porque é isso que falta. A primeira infância que é negada, é negligenciada pelo Estado, pelo poder público, pelas leis, pela justiça brasileira, pelos nossos governantes. Porque quando nos tiram dos nossos filhos o direito da primeira infância, o que a gente tem de formação? O que nossos filhos têm de formação? Nada. Nem o direito de conseguir um emprego para se sustentar. Por isso que muitos jovens, muita gente tem a mania de apontar o dedo e dizer, se quiser trabalhar, trabalha. Não vai para a vida do crime,
não vai roubar, não vai matar, não é certo? Claro que não é certo. Mas tantos direitos dos nossos filhos foram tirados lá na primeira infância, a qual nós não tivemos. Então o Estado não nos dá assistência nenhuma em nada. E essa é a nossa luta, porque enquanto ele não dá assistência, a gente vai continuar cobrando. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar militando, buscando os nossos direitos, buscando direitos que foi dos nossos filhos negados, do direito de vida, né? Direito de viver e constituir família. Nada que esse Estado fizer vai trazer eles de volta, mas a justiça precisa ser feita. Esse quadro precisa ser dado para que outras famílias não venham passar por tudo que a gente está passando. E o objetivo da Rede de Mães, né? O que a Rede de Mães pode trazer para as famílias, o que as famílias podem contar com a Rede de Mães, não é isso que você perguntou a segunda vez? Mais ou menos nesse sentido. Bem, a Rede de Mães, ela vem lutando pelo direito à memória, né, à justiça e garantia de políticas de saúde, reparação psicossocial e econômica para mães e familiares de vítimas de violências da Baixada Fluminense. Com tudo isso, a gente procura sempre buscar acompanhamento de terapia psicológica e orientação, né, para as famílias dentro desses quadros de violência, desses quadros que traz tantos prejuízos. Procuramos também fazer encaminhamentos jurídicos, né, dar assistência de informações, visitamos mães, visitamos e familiares de vítimas de comunidades periféricas na Baixada Fluminense, quando os casos chegam até nós e aquela família precisa de assistência, a gente vai até essa família, a gente procura estar acompanhando os casos dessa família, procurar estar abraçando essas famílias, trazer essa família para um possível atendimento psicossocial, porque o Estado ele não oferece, o município ele não oferece um tratamento, não oferece uma consulta médica ali de acesso rápido para que essas famílias possam ser olhadas, para que essas famílias possam ser atendidas. E como tantas e tantas famílias que a gente já viu, teve mães que não resistiu por conta de uma depressão, vem a óbito, entendeu? Vem a morrer, muitas pessoas tentam suicídio, então a gente vem por esse lado, em primeiro atendimento, a dar esse apoio, a buscar esse contato com as famílias que sofrem perdas, né? Para que a gente possa estar encaminhando e procurando um atendimento para elas de modo mais urgente, né? Um apoio para que a gente não veja uma mãe ser enterrada logo após enterrar o seu filho porque não aguentou colocar o seu filho debaixo da terra por conta dessa violência toda. E tudo é uma produção de violência estadual. A gente também faz mobilização e articulação de atos públicos, né, pelo direito à memória e justiça, realiza debates e rodas de conversas, palestras, em qualquer espaço que seja público ou privado. Levamos a exibição do filme Nossos Mortos Têm Voz em vários espaços, mediando agendamento prévio, né, para o debate. Atuamos também dentro das escolas, das redes municipais, redes estaduais, levando a exibição desse filme e também levando vários outros debates e rodas de conversa com jovens, fazendo prevenções, né, em debates, né, e nessas rodas de conversa com temas que são temas diversificados, tanto parte de temas de violência, como temas de droga, como temas sobre o documentário. A gente trata muito desses assuntos dentro das escolas com jovens e com as direções das escolas que nos convidam, né, para estar atuando dentro do espaço e levando o filme para esses debates. A gente acolhe e orienta as mães da Baixada Fluminense, também dentro do sistema socioeducativo e prisional. Nós temos vários casos de mães que têm filhos no sistema prisional e que a gente procura estar fazendo orientações e buscando também redes, né, redes, movimentos, orientações para que a gente possa assessorar essas famílias.
Articulamos também com o poder público nas esferas municipais da Baixada Políticas, né, do atendimento específico às mães e familiares de violência, e procuramos ampliar a rede de parceiros e instituições profissionais de saúde, psicologia, assistência social, poder público, jurídico, para encaminhar as mães e esses familiares que são acolhidos diante de suas necessidades, diante das violências, diante de todos os quadros sofridos, não importa qual a causa, precisou. A rede de mães sempre procura um caminho que possa ter uma rede ali que possa fazer a assistência dessa família. Até mesmo famílias que a gente tem dentro do nosso contexto de atendimento, que a gente chega a encontrar famílias que não tem, pessoas que não têm um documento para dizer que existe ali para a sociedade, e também fazemos esse apoio, né, de ajudar as pessoas a conseguir os seus documentos, a orientar os órgãos em que precisa ser procurados para que essas pessoas possam ser vistas como cidadãos, né? Então, até é um serviço que a gente, é um trabalho, né, que a rede de mães não é especificamente disso, mas quando a gente encontra uma família que não tem documentação, a gente vem e entra com um atendimento dentro dessa causa também, porque a gente precisa ser visto como cidadão, precisa ser visto como gente, precisa ter importância para a sociedade, né? Você precisa chegar ali e dizer assim: eu sou fulano, está aqui meu documento. Dentro desse tempo de pandemia, a gente também fez atendimento a centenas de famílias com distribuição de cesta básicas, em que essas distribuições de cesta básicas elas vieram através de contato com outras redes, movimentos e ONGs, onde a gente pôde cadastrar. Podemos ajudar também a cadastrar no auxílio emergencial, a fazer o nosso cadastro, que a gente atende as famílias, a gente tem esses cadastros das famílias que a gente vai acompanhando os casos, mas a rede de mães ela não faz um trabalho de assistencialismo nesse ponto de dizer assim: pode procurar a rede de mães porque faz um trabalho de assistencialismo. Não é a nossa função fazer o trabalho de assistencialismo, mas também nós não nos omitimos a fazer esse trabalho, porque quando chega uma demanda, uma família que está passando necessidade, a gente se reúne, a gente faz uma força, a gente busca uma rede, busca um movimento, busca uma ONG, seja lá o que for, mas a gente procura dar assistência àquela família. Porque hoje, nos tempos que a gente está vivendo, né, dentro da pandemia, o que a gente está vendo também, em questão da fome, chega a ser uma violência por parte desses governos, porque muitas coisas não deveriam estar acontecendo, muita gente poderia não estar morrendo de fome, e é mais uma violência que a gente está sofrendo e vendo famílias sofrerem. Então, a gente não tem a função de fazer assistencialismo, mas por ser humano, né, ver a pessoa como ser humano, sentir a dor daquela família, daquela mãe que não tem um pão para colocar na mesa, a gente também faz essa parte de esse trabalho. A gente vem nessa união com esses movimentos de redes e coletivos e ONGs, e ficamos aí esse tempo dentro do enfrentamento Covid, só que agora parece que a coisa está numa dimensão bem maior, as portas estão mais fechadas, as pessoas não estão se mobilizando tanto em questão de ver o lado da periferia, o lado das favelas, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando fome. O Estado não quer saber se tem alguém passando fome, o município não quer saber se tem alguém passando fome. Nossos governantes ficam naquela bolha de discussão, de debates, e o que está acontecendo é o seguinte: enquanto estiver debatendo e não tendo ações, a coisa vai só piorar. E é mais uma violência em que as famílias estão passando, e que a periferia está passando, e que a gente também grita por socorro desse lado. Ismar, obrigado. Luciane, obrigado. Para concluir, porque já está chegando a 1 hora, para não ficar cansativo para vocês também, queria fazer uma pergunta. Foge, mas não foge da questão da rede de mães. Queria saber de vocês, você, Luciane, e você, Ismar, assim, se vocês pudessem construir um mundo novo, como que ele seria? Isso aqui é fora do script desses roteiros que perguntam para vocês sempre, mas é o que eu gostaria muito de escutar de vocês isso. Se
se eu pudesse ter a escolha de pedir ao Criador, que a gente tem a escolha de pedir, mas se fosse criado um mundo novo, eu queria um mundo em que a gente não colocasse um filho morto nos braços e enterrasse ele. Que essa violência tivesse um fim. Que tivesse mais humanidade. E que o homem não puxasse tantos gatilhos e tirasse tantas vidas. Eu só queria que nenhuma mãe sentisse a dor que a gente guarda aqui dentro. Um mundo onde a gente não fosse obrigado a segurar nos braços um filho sem vida e lembrar que a gente colocou ele nos braços quentinho, com vida, né? Que gerou ali, que sentiu ele vivo. E que chegou um dia que você foi obrigado a ir lá e enterrar teu filho. Eu queria um mundo de paz. É isso aí. Sem violência, sem ter que uma mãe enterrar um filho. Dessa forma. Desculpem, é difícil. Não tem que pedir desculpa não, Isamar. Luciene. É difícil, sabe? É difícil a gente dizer qual o mundo que a gente queria. Eu acho que as palavras são amor, solidariedade, empatia, né? Respeito. Principalmente respeito. Humanidade, né? Porque eu acho que o que está faltando ao ser humano é a humanidade. A gente está vivendo um mundo que os seres humanos estão ficando desumanos. Isso é muito triste. Essa pandemia, outro dia eu estava conversando aqui com meu marido, essa pandemia, ela veio trazendo, eu acho que ensinando tanta gente, sabe? Dando tantas lições em tantas pessoas. E, infelizmente, eu acho que várias dessas lições foram lições com perdas, né? E que não foram aprendidas. E que não foram aprendidas porque a gente vê a falta de amor das pessoas não pensarem nas outras, né? Não se colocar no lugar do outro e tá vivendo como tá nem aí para nada, né? Como aquela musiquinha, tô nem aí mesmo. Por isso que a gente chegou ao ponto, esse ponto dessa pandemia, dar essa explosão de novo do jeito que deu, porque ninguém está se importando com ninguém. A gente já tem um governo que é um desgoverno, né? Um representante do Brasil que é um louco, né? Que é um completamente louco. Eu acho ele completamente louco. E aí a gente ainda tem pessoas que também estão querendo viver o seu momento, a sua vida, e não estão nem aí para nada. Então, assim, é tão triste você ver o mundo se destruindo, assim, sabe? A humanidade se destruindo, às vezes te dá um desânimo, te dá uma sabe, assim, um desgosto tão grande. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está junto, quando a gente está construindo algo, quando a gente está acolhendo, quando a gente chega para uma mãe, para uma família dessa, a gente consegue
né, fazer algo por eles, né, e consegue fazer um pouquinho a diferença na vida deles, quando a gente consegue dizer, chegar e dizer assim, você não está só, e a gente vê que vem de volta, né, a gratidão, o sentimento de gratidão dessas famílias, dessa mãe, sabe? Quando a gente vê que para ela fez uma diferença tão grande, sabe? A gente tá junto, a gente tá ali unido, a gente vê que vale a pena continuar, sabe? Vale a pena tá junto, vale a pena lutar, né? A gente não pode desanimar, mesmo que todas as coisas em volta te tragam uma indignação muito grande, mas assim, são pequenas coisas que não tem preço. Sempre digo isso, não tem preço. O retorno que a gente tem dessas famílias, dessas mães, né, não tem preço. Porque quando a gente vive num mundo que a maioria das pessoas não estão nem aí, não tem essa reciprocidade, não tem essa empatia com aquela mãe que está ali sofrendo, e ela vê em nós, sabe, algo diferente, e busca em nós esse apoio e encontra, né? Para a gente é o que interessa, é o que nos conforta. Eu acho que é bem isso. Traz um conforto no coração muito grande, né? Aí a gente para e reflete assim, pelo menos para mim, Luciene, é assim. Eu paro e penso assim e falo mesmo com Deus. Foi por isso que eu passei o que eu passei. Foi para isso que o Senhor levou meu filho, né? Não teve um motivo para o Rafael ter ido aí para a parte de cima aí, né? Eu não vivi tudo isso em vão. Eu sempre coloco na minha cabeça que eu não vivi tudo que eu vivi em vão. Eu não vivo tudo que eu vivo hoje em vão. Tudo tem um pra quê, né? Eu tenho um filho mais velho que ele sempre diz, mãe, a gente não tem que perguntar para Deus o porquê. A gente tem que perguntar para quê. Para que aconteceu isso na minha vida, né? E a gente, esse coletivo, assim, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que o propósito que tem a Rede de Mães na nossa vida é a resposta de Deus para tudo que aconteceu com a gente, né? Senão esse coletivo não estaria aí tão unido, tão fortalecido e não estaria cumprindo a missão que nos foi dada. Luciene, Cada acolhimento que a gente faz é como uma vitória, como chegar um ponto que ninguém conseguiu chegar e a gente consegue chegar lá e apoiar e abraçar. Isso para a gente nos dá muita força. E sermos abraçados, né? Porque a gente acaba recebendo um amor de uma forma tão generosa, de uma forma tão bonita, que nos sentimos acolhidas por o trabalho que a gente faz. Verdade. É isso que eu vou falar, assim, Luciene e Zumar, que vocês passam que o Brasil é especialista em fazer, né? O Brasil é especialista em criador, gerador, né? A gente citou antes o Zé Cláudio, né? O Zé Cláudio tem a frase que o Brasil nasceu de um estupro, né? De um sequestro, de um estupro, não tem como dar certo, e de fato perpetua isso até hoje. Mas vocês fazem diferença, certo? Eu queria que vocês soubessem disso. Eu acho que vocês já sabem, mas eu queria reforçar isso. Vocês fazem a diferença de fato, sabe? Mais do que trocentos políticos, trocentos empresários, trocentos de todos que estão aí. Vocês de fato fazem a diferença. Eu queria que vocês sentissem um pouquinho abraçadas na solidariedade, tanto da Estação Periferia, mas de todo mundo que ouve e quem mora na Baixada Fluminense sabe que o mal não vai vencer, né? Tem uma certeza nisso tudo, é que o mal não vai vencer, e do lado oposto do mal estão vocês, e vocês geram esperança na gente também. Então queria agradecer a presença de vocês aqui nesse episódio,
Ô, Luciane, como que a gente faz para achar a Rede de Mães? Quem quiser conhecer mais? Tem Rede Facebook? Rede Mães tem uma página no Facebook. É Rede de Rede Mães, né? Mães da Baixada. Tem uma página do Facebook, pode entrar lá na página. Boa, então quem quiser conhecer mais, entra lá no Facebook que vai ter o contato Isso, delas. esse é o Logan da rede. Pode procurar no Facebook, que vai encontrar, sim, a página da Baixada, da Rede de Mães da Baixada. Ótimo, eu vou botar no link tanto no YouTube quanto no Facebook, o link para a página de vocês. E aí fica mais fácil quem quiser Sim, encontrar. fica mais fácil acessar. Contato, deixa uma mensagem, a gente manda o contato telefônico e pode falar com a gente, tá bom? Tá bom. Obrigadão, tá, gente? Nada. Obrigada, Augusto, pela oportunidade também. Muito obrigada. Pelo espaço de fala, né? Sempre rico a gente poder estar sendo ouvida, né? De uma riqueza de um valor que não tem preço, porque a gente pode falar, espaço que a gente pode falar, não só das nossas dores, mas também de uma força de acolhimento e de ser acolhida como a gente costuma ser, e isso não tem preço. Não, imagina. A gente tem espaço para fala, né? A gente precisa ter espaço de fala, já que o Estado, ele nos nega esses espaços, né? Ele negligencia os nossos direitos, então a gente vai lutando como nós por nós, né? Como a gente costuma falar, nós por nós. Uhum. Vamos lutando para conquistar um espaço de respeito dentro dessa sociedade, dentro desse Estado tão falho. Não, imagina. Muito obrigada. Que precisar da gente do Estação Periferia, pode entrar em contato que a gente vai estar. É mais um parceiro na Rede de Mães, pode contar com a gente, tá? Obrigado, gente. Obrigadão. Boa tarde.